Existem certas coisas em nossas vidas que serão necessárias mudanças drásticas, completamente drásticas. Sabe aquela mudança, como quem diz, né, da água para o vinho? Ou seja, não adianta nada, gente, Deus fazer algo maravilhoso em nossas vidas e a gente falar assim, beleza, já consegui o que eu quis, agora vou abandonar. Muito pelo contrário. Tem coisas em nossas vidas, e eu quero já começar profetizando para a tua vida, declarando em nome de Jesus, que vão acontecer coisas em nossas vidas que serão mudanças completamente drásticas e bem diferentes daquilo que você está imaginando. O texto aqui é um texto simbólico e muito clássico para as nossas vidas, porque se trata do chamado de Deus com Abrão, e detalhe, Abrão com 99 anos. Deus fala com uma pessoa de 99 anos, extremamente rica, abençoada, cheia de prosperidade, de terras, e Deus primeiramente diz o seguinte: olha, eu vou te abençoar, tua família vai ser como a multidão da terra, das areias, das estrelas, tu vai ser pai de muitas nações. Mas tem algo que Deus fala para ele aqui interessante: anda na minha presença. Nós vamos fixar nessa noite sobre andar na presença de Deus. O que significa, ou o que seria andar na presença de Deus? Porque Deus tem também falado comigo e contigo: anda na minha presença. Por qual motivo nós precisamos entender que, para que haja uma mudança radical em nossas vidas, é necessário primeiro andar na presença de Deus? E andar na presença de Deus é, sem rodeios, literalmente, viver na presença de Deus. Se você ainda não se entregou para Cristo, se entregue para Cristo. Se você já se entregou para Jesus, a cada dia se entregue mais para Cristo. E como é isso, pastor? Se entregar mais para Cristo a cada dia, buscando mais santidade, mais santificação, mais busca ao Senhor, mais leitura bíblica, mais interação com a igreja, mais interação com a palavra de Deus, mais de Deus e menos de nós. Isso é andar na presença de Deus. A nossa vida vai seguir, nós vamos ter os nossos afazeres diários, mas à medida em que a gente vai mais se aprofundando, buscando mais a Deus, jejuando, orando, enfim, adorando a Deus, glorificando a Deus, bendizendo o nome do Senhor, fugindo da aparência do mal e a cada dia buscando ao Senhor em santidade, nós vamos nos aproximando e mais andando na presença de Deus. Então, as mudanças drásticas, elas acontecerão desde que andemos na presença de Deus e, é claro, jamais deixemos essa presença. E hoje nós contamos com uma ajuda maravilhosa, porque temos o Espírito Santo ao nosso lado, como Deus aqui na face da terra. Então eu quero profetizar, e eu já quero declarar sobre tua vida em nome de Jesus, que haverá mudança na tua casa, que haverá mudança na tua família, que haverá mudança na tua vida financeira, que haverá mudança na tua vida sentimental, conjugal, ou seja, Deus vai transformar, Deus vai fazer milagres, que haverá mudança na tua saúde, Deus vai te curar, te restaurar, que haverá mudança em todas as áreas da tua vida. Mas, primeiramente, Deus o Senhor, anda na minha presença. Esteja na minha presença. Deus, então, ele se vira para Abrão e ele deixa bem claro: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Muitas pessoas às vezes têm dúvidas sobre essa questão de ser perfeito, porque ninguém é perfeito. Por que Deus está falando para Abrão aqui ser perfeito? A questão de ser perfeito é confiar somente em Deus. Preste atenção, gente. Confiar somente em Deus é algo que Deus sempre vai querer de nós. Não adianta, a gente não vai servir a dois senhores. Abrão, anda na minha presença e tão somente me adore, somente me sirva de todo o seu coração. Ser perfeito é o que Deus fala para mim e para você. Estar na presença de Deus vai modificar e mudar a nossa vida. E Deus continua falando: e porém o meu conserto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Quando Deus promete colocar o conserto dele sobre nossas vidas, quando Deus promete colocar algo que vai tratar de nós pessoalmente, significa que ele está falando: eu vou ser contigo, eu vou te auxiliar, eu vou colocar o meu conserto, ou seja, eu vou te auxiliar. Você não vai conseguir sozinho. Por eu saber que você não vai conseguir sozinho, eu vou fazer isso. Ou seja, o que significa? Deus vai cuidar da nossa vida, Deus vai nos limpar, Deus vai tratar da nossa vida, Deus vai arrancar da nossa mente todo pensamento maligno,
Deus vai arrancar do nosso coração toda mágoa, toda cólera, toda maldição, toda palavra contrária. Deus vai arrancar de nossas vidas tudo que não é dele. Ele vai tratar de nós. Ele vai fazer esse conserto com a gente. Porque Ele sabe que para a gente andar na presença dele, é necessário que a nossa vida esteja em conserto. Então Ele vai consertar a minha e a tua vida a cada dia. Ele vai tratar das nossas vidas a cada dia em nome de Jesus. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo, primeiramente, quando essa palavra aqui expressa aqui a humilhação, ou seja, nós temos que nos humilhar diante do Senhor. Quando a Bíblia fala, caiu Abraão com o seu rosto, ou seja, ele reconheceu toda a autoridade de Deus e toda a sua pequenez. Ele reconheceu que não poderia fazer nada, não seria nada sem a presença de Deus. É isso que nós precisamos, meus irmãos. Deus nos ensina a cada dia a dependermos única e exclusivamente dele. Viver na dependência de Deus é andar na presença de Deus. Viver na dependência de Deus é ter certeza que Deus vai agir. Por isso estamos na presença de Deus. E por isso nos humilhamos diante dele. E por isso nos prostramos diante dele. E por isso o adoramos em espírito e em verdade. E entendemos que se ele não agir, nada acontece. Se ele não operar, nada acontece. Se ele não fizer, nada acontece. Se ele não quer, nada acontece, porque tudo depende de Deus. E isso é depender completamente de Deus. Isso é entender que ele está no controle de todas as coisas e falar, Senhor, a minha vida pertence a ti. Eu não sou nada sem ti. Eu preciso de ti. Eu preciso da tua graça, da tua paz. Quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações. Preste atenção, gente. Ou seja, o concerto ou a aliança que Deus fez com Abraão foi muito claro. Eu vou te fazer o pai de grandes nações. Da tua descendência será espalhada por toda a terra. Toda a terra vai ser espalhada da tua descendência, Abraão. Por isso a tua descendência será como pó da terra, como as areias do mar. Se é que você pode contar as estrelas, assim vai ser a tua descendência. Então, esta aliança que Deus fez com Abraão foi única. E hoje nós fazemos parte desta aliança. Mas nada impede Deus fazer uma aliança contigo. Nada impede Deus fazer na tua vida algo que seja uma mudança completamente radical. Gente, se isso aqui não é uma mudança radical, o que seria? E a palavra de Deus dessa noite é mudança radical. Mudança extrema, que Deus tem falado, vai continuar falando e que Deus vai fazer em nossas vidas mediante o nosso comportamento de andar na presença dEle, continuar na presença dEle, jamais sair da presença dEle. Então haverá uma mudança radical. E qual foi a mudança radical que Deus fez na vida de Abraão? Que, engraçado, uma letrinha, mas foi uma mudança radical. E essa mudança radical está aqui no próximo versículo. E não se chamará mais o teu nome Abraão, mas Abraão. E será o teu nome, porque por pai de multidão de nações eu te tenho posto. Uma letra A foi uma mudança radical. Às vezes, meus irmãos, nós ficamos pensando que a mudança radical é, mudar de país, Às vezes a mudança radical, ela vai ser quase que imperceptível, mas ela vai mudar todo o rumo da nossa vida. Lá no texto sobre o mal que a língua faz, é feita uma grande comparação sobre o poder da língua e o poder do tamanho da língua, que é um órgão tão pequeno que faz coisas tão terríveis e podem ser coisas abençoadoras ou terríveis. E aí se compara o poder da língua, que é pequenininho, a um leme de um navio, de um baita de um transatlântico, mas tem um leme pequeno atrás. Em relação ao tamanho do transatlântico, o leme é quase nada. E o texto compara aqui a capacidade que este leme, que é ínfimo, em compensação ao tamanho do transatlântico, este leme leva o transatlântico para todos os lugares, guia. Então, coisas pequenas, sim, coisas que parecem ser ínfimas, decidem futuros. Coisas que parecem ser ínfimas fazem uma troca e uma diferença completa. Um a mais no nome de Abraão fez com que ele se tornasse o pai de muitas nações. Talvez uma coisa bem pequena que você nem imagina fará com que a tua vida seja mudada do dia para a noite, em todos os sentidos, em todas as esferas da tua vida. Uma mudança simples de uma letra acrescentada fez com que a vida de Abraão, agora Abraão, mudasse do dia para a noite. E ele já era uma pessoa, repito, rica, abençoada, próspera, mas agora Deus vai tratar com ele, porque Deus quer expandir toda essa prosperidade, toda essa bênção para muitas nações. Porque ele falou, em ti serão benditas todas as nações da terra. Ou seja, Deus está falando claramente que aqueles que são descendentes de Abraão são benditos, são prósperos, são abençoados.
uma letrinha, trouxe uma mudança radical. Ou seja, uma mudança quase que imperceptível. Trouxe uma mudança radical. E eu profetizo isso sobre a tua vida. Uma mudança quase que imperceptível. Vai fazer algo mudar completamente na tua vida, assim, da água para o vinho. Coisas maravilhosas começarão a acontecer por causa desta mudança que Deus está fazendo na tua vida. Por causa desta mudança que Deus está fazendo na tua casa, na tua família, mas acima de tudo na tua vida. A mudança que Deus está fazendo contigo é tão grande, é tão maravilhosa, aparentemente quase que imperceptível, mas ela vai fazer toda a diferença. E o que você verá daqui para frente, o que veremos daqui para frente é o poder de Deus. Agora não se esqueça, depois que Deus muda o nome de Abraão para Abraão, e quando ele começa a fazer sinais, maravilhas, coisas tremendas na vida de Abraão, outras coisas acontecem com sequências aí sobre a questão da própria prova que Deus faz com Abraão. Depois, mais para frente, com relação ao parente mais próximo de Abraão que estava dando trabalho, que era Ló, que Deus move o coração de Abraão para cuidar de Ló depois que Abraão intercede por Ló e o anjo vai lá e tira Ló da cidade de Sodoma e Gomorra. Então as coisas, embora elas aconteçam de maneira maravilhosa, mas Abraão continuou na presença de Deus, por isso Deus continuou agindo. Ou seja, não adianta nada, gente, Deus fazer algo maravilhoso em nossas vidas e a gente falar assim, beleza, já consegui o que eu quis, agora eu vou abandonar. Muito pelo contrário. Aí é que a gente tem que ficar mais firme na presença de Deus para a gente entender que Deus está agindo, vai continuar agindo e vai fazer milagre acontecer em todas as esferas das nossas vidas. Por quê? Porque eu e você seremos homens e mulheres que andaremos na presença de Deus. Assim como Deus falou com Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Ou seja, esteja na minha presença, me busque, me adore e me tenha no seu coração. Não abra mão de estar na minha presença. Assim Deus fala para mim e para você. Não abra mão da presença dele. Por mais que tudo esteja tão difícil, gente. Por mais que tudo esteja tão complicado para a gente, para mim ou para você que nos assiste depois de um bom tempo. Por mais que tudo realmente não pareça do jeito que é, mas um detalhe mudou tudo. Uma letra A mudou a vida de Abraão. E uma coisa que você jamais pensou que fosse acontecer, vai mudar a tua vida em nome de Jesus. E a partir daí, você não pode abandonar a presença de Deus por nada nesse mundo. Você não pode sair da presença de Deus por nada deste mundo. Porque sempre haverá bênção sobre a tua vida. Mas a condição é, anda na minha presença, assim diz o Senhor. Então eu profetizo sobre a tua vida o melhor de Deus. Mas eu declaro que eu e você andaremos na presença de Deus. Desta presença jamais sairemos. E veremos o melhor de Deus acontecendo, e veremos o milagre de Deus acontecendo, e provaremos das maravilhas, provaremos das bênçãos de Deus, e veremos que vale a pena andar na presença de Deus, vale a pena estar na presença de Deus, andar na presença de Deus e entender que Ele tem o melhor para nós. Vai acontecer milagres sobre a tua vida. Vai acontecer uma mudança radical na tua vida por uma coisa quase que imperceptível. Mas isso vai ser toda a diferença e você vai ver. Toma posse dessa palavra profética sobre a tua vida e recebe agora e deixa nos comentários. Eu tomo posse dessa palavra em nome de Jesus. Amém, amados?